Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estrutura e Nomenclatura de Compostos Orgânicos. Nesse vídeo nós continuamos com o estudo da nomenclatura de alquenos. Esse conteúdo você encontra no capítulo 3 do livro Química Orgânica. Nós trataremos aqui das regras de nomenclatura da IUPAC para substituintes univalentes e bivalentes derivados de alcanos. Vamos iniciar, então, começando com grupos univalentes derivados de alquenos. Como que nós damos nome para esses grupos univalentes? De acordo com as regras da IUPAC, os nomes de grupos univalentes, quando um átomo de hidrogênio é abstraído de um dos átomos de carbono da extremidade da cadeia de um alqueno, são formados, trocando-se a terminação eno por enil ou enila, isso em português. Em inglês não tem essa variação, em inglês é apenas enil. Tá? Então observe esse primeiro exemplo. O alqueno seria CH2 dupla CH2, é o eteno. Como aqui foi abstraído um hidrogênio, nós temos aqui uma valência livre, o grupo é etenil ou etenila. Essa variação il ou ila para nome de grupo substituinte, isso é uma característica da tradução feita em português há décadas, tá? E nós já vimos em outros exemplos, por exemplo, nós dizemos cloreto de metila, num tipo de nomenclatura para aletos de alquila. Ou dizemos 3-metil octano, por exemplo. Então nós usamos il ou ila. Pegamos esse outro exemplo. Aqui nós temos 3 átomos de carbonos. No primeiro exemplo, com 2 átomos de carbono, ele está na extremidade sempre. Aqui não, aqui nós temos 3 átomos de carbonos. A ligação dupla está entre os carbonos 1 e 2 e a valência livre no carbono 1. Então nós temos que indicar a posição da ligação dupla e temos que indicar a posição da valência livre aqui, que é o carbono 1. Então nós vamos colocar a terminação enila. Mas aqui tem uma observação importante que antes do en, você tem que colocar um número, prop hífen, en hífen, hífen ila, ou il, tá? Tem que indicar a posição da valência livre e a posição, ou seja, o sufixo enil, ele é dividido em 2 partes, em en, para indicar a dupla, e em il, para indicar a valência livre. A numeração é a partir aqui da valência livre. As posições das ligações duplas são indicadas quando necessário, iniciando-se a numeração do carbono que tem a valência livre, tá? Complementando aí o que eu já disse. Dou mais 2 exemplos. Temos aqui agora um grupo com 4 átomos de carbono. Eu começo a numeração a partir do carbono que tem a valência livre, que é o carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4. A ligação está no carbono 2. Entre 2 e 3, mas nós já vimos, nós citamos apenas o menor número. But, 2, en, 1, il ou ila. Observe que a terminação en, enil e enila, ela é separada. Nós temos que inserir aqui esse número. Mais um exemplo, nós temos agora derivados de um dieno. Então, se tiver mais de uma ligação dupla, vai ser dienil, trienil, tá? Então, neste caso, a numeração começa sempre do carbono que tem a valência livre, 1, 2, 3, 4, os números estão aqui. Então, é butadienila. Então, eu tenho que colocar, como no caso da nomenclatura de alquenos, que nós já vimos, buta, vírgula, hífen, 1,3 hífen, dien, 1 i ou ila, tá? Então, observe que quando nós já vimos a nomenclatura de alquenos, quando você tem o dienila, trienila, a letrinha A, ela permanece, tá? Os seguintes nomes não sistemáticos são retidos pela IUPAC, mas não são preferidos. Por exemplo, o grupo etenil é conhecido como vinil,
vocês conhecem o cloreto de vinila, PVC, que é o policloreto de vinila. Então, esse nome é retido, ninguém vai deixar de falar PVC, tá? O policloreto de vinila, portanto, a IUPAC retém o nome, mas não é o preferido. O grupo alil, que é o propenil, prop2-1-il, conhecido como alil. Esse nome, a origem dele, vem de Allium sativum, que é o alho comum. Esse grupo, vocês observam aqui, olha, você tem um grupo alil ligado ao enxofre, um outro grupo alil ligado ao enxofre. O alho é rico numa série de substâncias e grande maioria dessas substâncias presentes no óleo de alho tem o grupo alil. Então, devido a essa presença no óleo de alho, esse grupo passou a ser chamado genericamente de alil. Esse composto, por exemplo, tem um átomo de enxofre, e os compostos de alho, muitos deles também, que tem o grupo alil, tem átomos de enxofre, 1, 2, 3 átomos de enxofre. Então, esse composto é o chamado do dialil sulfano, esse é o nome dele. Tá? Esse é retido e a origem vem de Allium sativum. Eu tinha colocado para vocês que esqualeno vem de esqualo, que é o tubarão, caroteno vem de Daucus carota, que é a cenoura, e o alil vem de Allium sativum. Outro grupo que é retido é o isopropenil, também retido pela IUPAC. Os nomes de grupos bivalentes, ou seja, grupos que têm duas valências livres, que formam apenas ligações simples, ou seja, as valências são ligações simples, são formados acrescentando-se à terminação, o sufixo enodíio, ao nome do alqueno parental, com indicação da posição dos carbonos que têm a valência livre. Vamos pegar esse exemplo aqui. O alqueno parental é o propeno, 3 átomos de carbono com uma dupla. Propeno, então seria o alqueno parental. Nós temos que acrescentar ao nome aí do propeno a terminação de il. Nós, então, a terminação será enodíil, enodíil. Como nos casos anteriores, nós temos que indicar a posição da ligação dupla por um número antes dessa terminação, desse termo eno, duplo está no carbono 1, e antes do diil, indicar aqui os números dos átomos de carbonos que têm a valência livre. Então, os números são 1 e 3. O nome deste composto é o prop1eno 1,3 diil ou diila. Os nomes de grupos bivalentes que formam ligações duplas são formados acrescentando-se aos nomes dos grupos monovalentes de origem o sufixo ideno. Ou seja, o grupo monovalente de origem com um átomo de carbono seria o grupo metil. Então, nós acrescentamos a terminação ideno, metilideno, metilideno, tá? Esse grupo monovalente de origem aqui, CH3, seria CH3, CH2, seria etil. Nós vimos isso quando estudamos alcanos. Então, você acrescenta a terminação ideno, etilideno, etilideno. Esse é o nome preferido. Antigamente, este grupo era chamado de metileno. Isso não é mais aceito para esse grupo aqui. Tá? É metilideno. Mas, obviamente, vocês vão encontrar artigos, livros, chamando de metileno. Aqui nós temos o grupo alquil monovalente. Monovalente seria com uma valência só aqui. O monovalente seria CH3, CH2, CH2 e um tracinho. Esse é o grupo propil. Quando ele é bivalente, você põe a terminação ideno, propil, ideno. Aqui no caso nós teríamos o etenil, etenilideno, ou vinilideno. Mas o etenilideno é preferido. Lembra que o vinil também é aceito? Então, o vinilideno continua aceito. Eu tinha comentado que o metileno
era usado para esse grupo. Mas metileno é o nome quando você tem duas valências livres, mas não formando uma ligação dupla. Mas, por exemplo, aqui estiver ligado um átomo de oxigênio e aqui estiver ligado um outro átomo de oxigênio, por exemplo, tá? Aqui você teria ligado aqui um átomo de carbono ou nitrogênio, ou que seja, por meio de uma ligação dupla. Aqui você teria esse grupo CH2, parecido com este, só que este faria duas ligações simples. Esse sim é o metileno. Anteriormente era chamado de metanodíil, ainda é chamado de metanodíil, mas o preferido é o metileno. Vamos ilustrar agora algumas regras para que nos possibilite dar nomes a grupos uni- e bivalentes derivados de alquenos, mas grupos um pouco mais complexos, tá? Eu vou apresentar para vocês uma série dessas regras, tá? Então, para nomear substituintes acíclicos univalentes e bivalentes mais complexos, ou quando a valência livre está em algum carbono do meio da cadeia, aplicam-se os seguintes critérios para a escolha da cadeia substituinte principal, na ordem apresentada a seguir. Eu vou primeiro apresentar algumas dessas regras e, na sequência, eu apresentarei exemplos da aplicação dessas regras. Essas regras devem ser seguidas na sequência. Elas são muito parecidas com as regras para a escolha da cadeia principal de alcanos e de alquenos que nós já vimos. A ideia é sempre a mesma. Vamos lá. Se você tiver, por exemplo, um grupo substituinte, e esse grupo for ramificado, o próprio substituinte for ramificado, como é o caso de grupos que nós vimos anteriormente, a cadeia principal é a mais longa, sempre. O segundo critério, caso esse grupo substituinte se ramifique e tenha duas cadeias, o segundo critério, então, é o seguinte: o maior número de ligações múltiplas, independentemente do tipo. Você pode ter ligação dupla ou tríplice, nós veremos depois num vídeo sobre alquinos, exemplos dessa situação. Então, independentemente do número de ligações múltiplas, aquela que tiver mais múltiplas é a cadeia principal, no caso das duas terem o mesmo tamanho. Caso duas cadeias tenham o mesmo tamanho, o mesmo número de insaturação, tá? Aquela que tiver o maior número de ligações duplas, elas têm prioridades. Essa é uma regra também que é utilizada para nomear compostos que têm ligações duplas e tríplices. É a mesma regra, tá? Caso ainda assim haja empate, você desempata pela menor numeração para as valências livres de qualquer tipo, íon ou ilideno. Nós ilustramos nomenclatura quando você tem íon ou ilideno quando a valência é dupla. Tá? Então, caso haja empate, duas cadeias com o mesmo tamanho, com o mesmo número de ligações múltiplas, com o mesmo número de ligações duplas, por exemplo, a que tiver valência livre com menor número é a que tem prioridade. Observa que esse é o terceiro critério, tá? O quarto critério, uma vez que tenha sido observado empate, empregando aqueles três critérios, a numeração menor para as ligações múltiplas, independentemente do tipo, dupla ou tríplice. Então, numeração menor para duplas quando houver empate, independentemente do tipo, tá? Mas caso haja empate, aquela que tiver maior número de duplas, duplas com menores números, é a que tem preferência. Quinta regra, maior número de substituintes de qualquer tipo. Ou seja, caso você tenha aplicado as 4 regras, ainda assim continua havendo empate. Observe que vocês não vão encontrar tantos casos assim, tá? Especialmente nesses cursos de nível de ensino médio ou de graduação, você não vai encontrar. Mas eu vou apresentar essas regras ainda assim para ficar como registro para vocês. Aquela que tiver o maior número de substituintes de qualquer tipo, pode ser metil, pode ser um cloro, um bromo, não interessa, que tiver o maior número de substituintes terá a preferência. Essa é a quinta prioridade. A sexta prioridade,
Caso o número de substituintes seja o mesmo, aqueles substituintes que tiverem o menor número, aquela cadeia onde os substituintes tiverem o menor número, ela então será escolhida. Bom, pode ser que ainda assim haja empate. Se ocorrer o empate, numeração menor para os substituintes citados anteriormente em ordem alfanumérica, desculpe, tá? Enfim, eu terminei com enfim, eu vou agora apresentar alguns exemplos, aplicando aquelas regras, tá? Eu pego aqui, por exemplo, um composto com 4 átomos de carbonos, e aqui ele é duplamente, uma valência dupla aqui. Então, isso aqui é um ilideno. Você numera a cadeia, só tem uma cadeia aqui, a partir da extremidade mais próxima à valência livre. Então, seria este, o carbono 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é o butanilideno, com o número 2 antes do sufixo ilideno. Esse é um substituinte simples, butan 2-ilideno, é o nome preferido pelo IUPAC. Observa que o mesmo grupo, ele pode ser nomeado numerando-se a partir da valência livre. Então, você teria aqui 1, 2, 3, ele seria o propilideno. Neste caso, existe o grupo metil ligado no carbono 1. Esse aqui é 1-metil-propilideno. Também é aceito. Aqui você tem um substituinte composto, porque você tem o propileno, tendo aqui um grupo metil ligado no carbono 1. São 2 nomes. Essas regras permitem você ter mais de um tipo de nome para esses grupos. Aqui, no caso, como substituinte simples, ele é o preferido pela IUPAC, maior cadeia. Lembra da maior cadeia? Da regra que é a principal, maior cadeia. Mas esse também é um nome aceito. Agora você tem um outro exemplo, aqui com 7 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com a valência livre nesse carbono aqui, 4. Se eu começo numerando a partir dessa extremidade, 1, 2, 3, 4, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, então empata, eu desempato pela posição da dupla. Então esse aqui é o hept, 1-en, dupla no carbono 1, 4-ilideno, valência livre no carbono 4. Esse é o nome preferido, é um substituinte simples, é o heptenilideno, tá? E eu numero a partir desse ponto, porque a dupla receberá o menor número. Mas esse mesmo grupo, como no caso ilustrado anteriormente, se eu começo a numerar a partir da valência livre, tá? Nessa direção, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o grupo propil no carbono 1. Então, isso aqui é o but 3-en-1-ilideno. 1, 2, 3, a dupla está no carbono 3. Tá? Observa que a lógica é diferente desta. Aqui eu numero a partir da extremidade e pego a cadeia inteira. Aqui eu numero a partir do ponto da valência livre e numero em direção à maior cadeia. No caso, as duas são iguais dos dois lados, então a que tem preferência é que tem o maior número de duplas, seguindo aquela sequência de regras que eu apontei. Então, esse segundo nome é 1-propil-but-3-en-1-ilideno. É o nome composto. O nome preferido é o que possui a maior cadeia, seguido de maior número de ligações duplas. No caso, porque eu estou falando só de ligações duplas. Caso tenha outras insaturações, como ligação tríplice, seria a regra geral que eu apontei anteriormente, aquele que tem o maior número de insaturações. Caso o número de insaturações seja igual, aí desempata pelo maior número de duplas. Tá? São exemplos aqui, aplicando aquelas 7 regras que eu mostrei para vocês. Estamos chegando ao final e eu vou apresentar mais alguns exemplos aqui para a gente concluir essa parte. Tá? Pega um outro exemplo aqui, olha. Um grupo com uma valência livre no carbono do meio, com a ligação dupla aqui. Então, é 1,
2, 3, 4. Começo desta extremidade. A valência livre recebe o menor número. Então, esse é o but 1. A dupla está no carbono 1. 1E, 2Il. É o nome preferido. Isso é um substituinte simples. Simples no sentido que é o butenil. Você não tem grupo substituinte ligado na cadeia principal. Uma outra possibilidade é você começar a numeração a partir do carbono que tem a valência livre, que é 1, 2, 3. Então, esse é o grupo propil. E no carbono 1, você tem o grupo metilideno. Então, esse é 1-metilideno propil. Tá? Então, esse é um substituinte composto. É uma outra possibilidade de nome. O nome preferido é aquele que tem a maior cadeia. Mais um exemplo agora. Se eu numero nessa direção, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pego aqui 4, 5, 6. Então, tem duas cadeias do mesmo nome. Qual que é a preferida? Se tem o mesmo tamanho, é aquela que tem o maior número de duplas. Então, é essa cadeia destacada em preto. Tá? Então, eu começo a numerar a partir dessa extremidade, 1, 2, 3. Se eu começo a partir da direita, 1, 2, 3, 4. Então, a numeração correta é a partir dessa extremidade. Ou seja, eu tenho maior cadeia, maior número de insaturações, valência livre com menor número. Com 3 regras, eu resolvi a questão. Então, eu vou citar o único grupo substituinte, é o etil, que está no carbono 4. Então, eu tenho 4-etil. Hexadienil. Hexadien, porque são duas duplas. Uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 4. Hexa-hífen, 1,4-dien, 3Il. Esse é um nome composto porque tem um substituinte ligado na cadeia principal. Então, é um nome composto. Esse é o nome preferido da IUPAC. Observe que uma outra possibilidade é você começar numerando, como no caso anterior, a partir do carbono que tem valência livre e na direção da maior cadeia. Se eu pego desse ponto, 1, 2, 3. Se eu pego neste ponto daqui para cá, é o 4. Se eu pego daqui para cá, também tenho 4. Então, maior cadeia, se tem empate, maior número de ligações duplas. Nesse caso, tem uma ligação dupla. Então, aqui eu tenho 2 grupos substituintes. No carbono 1, você tem o grupo etenil, que nós já vimos como nomeá-lo, etenil. E no carbono 2, você tem o grupo etil, 2-etil. E esse unidade em preto é o but 2E1Il. Esse é o nome composto. Você observa que o mesmo grupo substituinte pode ter 2 nomes. O preferido é este daqui, porque, claro, tem a cadeia com maior número de átomos de carbono. Tá? Esse é o mesmo comentário que eu fiz na página anterior. Chegamos ao final dessa série sobre como nomear grupos univalentes. Vocês poderiam depois, na hora de estudar, pegar aquelas 7 regrinhas que eu coloquei e analisar uma a uma. Eu fiz isso aqui, mas com mais calma você pode repetir isso. E pegar outros exemplos, tá? Você pode pegar no vídeo apresentado na parte 2, onde tinha grupos complexos e que naquele momento no vídeo 2 eu não expliquei como nomear. Você pode retornar, por favor, ao vídeo da parte 2 e verificar lá os nomes, se estão de acordo com essas regras, se você compreendeu. Espero que tenha aproveitado e que esses conteúdos seja útil para você. Agradeço aos professores Alberto, Claudinei e Elson pelo constante apoio que têm nos dado, corrigindo esses textos, esses slides e apresentando sugestões. Agradeço a você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado, que tenha aproveitado e peço que compartilhe com seus colegas, com amigos, tá? Para ajudar a divulgar esse trabalho. Tá? Teremos ainda um vídeo, a parte 4, onde nós trataremos agora das regras de como diferenciar isômeros cis e trans, E e Z. Não perca a parte 4 para você completar o estudo sobre alquenos.
Tá? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Até o próximo vídeo.